Olá pessoal, estamos iniciando mais um Pod Mais, o podcast da Uniguaçu, e hoje estou aqui, professor Alisson, juntamente com a professora Priscila, para falar um pouquinho sobre fauna selvagem aí. Boa tarde, professora, tudo certo? Boa tarde, obrigada aí pelo convite, espero que seja uma conversa proveitosa aí sobre esse tema que é muito bacana para nós dois, né? Legal, aqui né, na instituição. Nós dois então somos professores, né, aqui da Uniguaçu. Eu sou médico veterinário, fiz mestrado e atualmente doutorando, né, em ciência animal voltada aí para essa área de fauna selvagem. Trabalhei também com primatas não humanos e você também, né, seguiu essa mesma linha aí na biologia, né, Sim. Priscila? Eu me formei na UFG, na Universidade Federal de Goiás, e lá eu já comecei os trabalhos com a parte de animais silvestres. Eu nem pensava muito em falar animais silvestres, né? Eu queria trabalhar com bicho e no ambiente natural deles. E lá eu comecei já a fazer meus trabalhos com a parte de bioacústica de anfíbios, que na verdade trata-se do canto dos sapos, das rãs e das pererecas. Legal. Já fui ali do final da graduação, mestrado foi com isso, eu continuei com ecologia de anfíbios e doutorado também. E durante o mestrado e doutorado acabei indo também para a área de conservação, que é bacana também, que a gente vai poder discutir um pouquinho aí hoje, né? É um fator crucial, né, Priscila? A parte... Eu acho que isso que é bacana, né? Tanto eu quanto o médico veterinário, você como bióloga, a gente tem um trabalho muito parecido, muito bacana, trabalhar em conjunto, né? Nessa área, e principalmente da conservação. Quando a gente fala aí de clínica de cães e gatos ou de outros animais de produção, a gente sabe que literalmente é uma produção em massa, né? Tem uma reprodução muito rápida e não são animais que correm risco de extinção, assim quanto a fauna selvagem, né? E eu acho que é legal a gente trazer isso para a população, o quão importantes são a vida desses animais e os riscos que tem deles serem extintos da natureza. Até porque a gente sabe, né, que são animais que cada um em sua espécie tem uma função ecológica, né, para o meio ambiente, para esse papel todo aí. Com certeza, e isso que você está falando é muito bacana, porque dentro da área da conservação é uma coisa que é muito comum. Tem gente que não pensa muito nisso, assim, quando vai entrar na medicina veterinária. Mas na área de conservação, para trabalhar com silvestre, sempre vai ter biólogos envolvidos. Então, os biólogos, eles vão em campo junto com o veterinário, obrigatoriamente, porque qualquer procedimento que for fazer com um animal em campo precisa de um veterinário junto, né? E os trabalhos de conservação são feitos em conjunto. Então, várias vezes, quando dentro do nosso grupo de estudo mesmo, o Alisson também faz parte do grupo de estudos aqui de animais silvestres da instituição. O GEAS, né? O GEAS. Então, dentro desse grupo de estudos, a gente fornece as palestras ali para os alunos, e várias vezes eu peguei pessoas que trabalham com biólogos, né? Que precisam dos biólogos ali também, uma parceria mesmo, e isso é justamente para tentar diminuir os riscos de extinção dessas espécies, né? A gente tem grupos bem interessantes no Brasil, tem o do Tatu Canastra, tem aqui na região, tem o projeto Onças do Iguaçu, que também trabalha com isso. Muito tem bacana. Veterinários, tem biólogos envolvidos, né? Então é uma área que está crescendo bastante. Eu acho que aqui na região isso daí a gente tem que focar bastante. Exato, Né? Porque... a gente está numa região privilegiada, né, Priscila? Exatamente. Tanto para veterinários quanto para biólogos aí. E é bem bacana, já até puxando aí para esse lado de conservação, eu acho que as nossas profissões, elas estão totalmente voltadas para o bem-estar animal, né? Independente de reprodução, de conservação, a gente sempre está prezando pelo bem-estar do animal, né? Então, assim, eu sempre digo, né, na disciplina de clínica de selvagens para os meus alunos assim, que, professor, mas apareceu uma onça na minha casa. Tá, mas onde é que você mora? Eu moro do lado do Parque Nacional. Então a gente tem que também ter essa conscientização que os animais estão no habitat naturais deles, né? Nós que estamos, né, ao longo dos anos invadindo um pouco ali, gerando aí chegando perto, né, dessas áreas de mata aí. E com certeza tem aquela questão, né, que a gente até
comenta sempre, o que eu faço, né, quando eu encontro um animal desse, né, Priscila? Principalmente a onça pintada aí. O que você recomenda pro público aí, né? Viu uma onça, saiu correndo? Então, aqui na região, né, que eu acho que é importante a gente focar no que tem aqui para os nossos alunos e tudo mais, principalmente se for um proprietário rural, é interessante entrar em contato com o projeto Onças do Iguaçu, porque eles fazem um trabalho fantástico de ir até o local, conversar, conscientizar essas pessoas e ensinar como esses animais podem se afastar. Eles começam a fazer instalação de luz para esses animais não chegarem perto, né? A luz que vai acender quando o bicho passar e aí ele afasta. Por quê? Porque não adianta também a gente pensar que a natureza é linda, vamos preservar tudo, mas o proprietário rural, ele não quer perder o boi, a galinha, né? Isso daí tem um valor financeiro por trás, né? Então eles trabalham bastante com essa questão de conscientização para esses animais se afastarem mais da propriedade e para que eles tenham a consciência da importância desses animais também. Então, assim, vamos afastar para não acontecer prejuízo para o produtor, mas vamos ensinar ele também sobre a importância desse grupo. Inclusive, tem um local aqui em São Miguel, agora eu não lembro direito o nome, mas é como se fosse um recanto que ele agora está tendo lucro a partir da logo de onças. Era uma região que ia muito onças e o projeto foi até lá e fez com que ele começasse a vender mel e aí a logo tem uma oncinha e isso está gerando um retorno para ele financeiro, né? Então eu acho que é bem legal quando a gente consegue fazer essa associação aí. Com certeza tem outros locais que a gente pode procurar, né, Alisson? O IBAMA, se a gente pode ir talvez achar um animal que está machucado no meio da estrada, o que fazer com ele, né? Então, acho que tem outras possibilidades aí também, né? A gente tem assim hoje na área, eu sempre digo assim, principalmente quando envolve área urbana mesmo, a primeira iniciativa é ligar para o corpo de bombeiros mais próximo, né? A gente não tem talvez um acesso tão fácil ao corpo de bombeiros, a gente dá sequência à polícia ambiental, né? E geralmente daí eles fazem esse realocamento tanto para o IAT quanto para o IBAMA, né? Que eles já são bem mais específicos para essa área mesmo de manejo, né? Aí acontece, eles aí têm essa disposição de recolher esse animal, principalmente por vítimas de atropelamento nas BRs ou outro motivo de trauma, né? E encaminhar para os nossos famosos CETAs ou CAFs, né? Que é onde a gente entra num assunto bem bacana também. Que hoje nós temos, claro, zoológicos, mantenedouros, né? Santuários no Brasil que são muito interessantes, mas eu acho que o papel do CAFs hoje, dos CETAs, é fundamental para a área da conservação ambiental e selvagem em geral, porque são centros de triagens onde tem diversos profissionais aí vinculados que eles tratam esses animais, né? E eles, claro, boa parte deles retornam para a natureza e outros necessitam ficar ali sob manutenção do humano, né? E daí é aquela parte que eu sempre friso, eu gosto sempre de deixar bem interessante para as pessoas saberem. Nenhum animal que é recolhido, né, da fauna selvagem, nenhum animal é retirado do seu habitat natural para fazer parte de um público, né, para que seja ali ilusório ao público ou sempre tem o quê? O animal só está em cativeiro por um motivo de que ele não pôde retornar para a natureza. Um grande felídeo necessita caçar a presa, né, se alimentar de carne. Mas ele perdeu praticamente toda a dentição. E aí, como é que retorna? Como é que se alimenta? Né? Ou tem um problema articular muito grave, né? Enfim, isso faz com que o animal não consiga caçar. Eu sempre digo assim, coisas clássicas para os animais. Bem-estar, ele foge totalmente do que a gente pensa em se alimentar e tomar água, né? A gente tem enriquecimento ambiental, tem toda essa parte aí. Mas eu digo que os pilares fundamentais são isso. Se o animal não está comendo bem, não está tomando água, as qualidades fisiológicas de vida dele são banidas, né? Então esse animal que está ali dentro, principalmente no centro zoológico, né?
ele está ali por um motivo, né? Não é à toa que ele está ali, né, Pri? Eu acho que isso é bem bacana a gente ressaltar, né? Sim, a importância do zoológico, né? Geralmente, quando a gente entra no curso de biologia, vai aprendendo, né, sobre os grupos de animais, e quando entra na veterinária também, as pessoas, geralmente, elas já entram com aquele amor gigantesco por animal. Eles começam a criar uma repulsão de zoológico, né? Nossa, zoológico, o bicho tá lá preso, ai que dó. Só que assim, é óbvio que tem alguns zoológicos que realmente poderiam fazer mais para os animais, mas é como você falou, é um local que o animal vai estar ali e ele não tem para onde ir, não tem como ele retornar para o ambiente. Se ele retornar para o ambiente, ele vai morrer. Né? Então é uma forma de poder cuidar desses animais, tanto os zoológicos quanto os santuários. Por exemplo, teve aquela época que o Pantanal lá queimou, né? E foi devastador para um grande grupo de animais. Vários veterinários foram para lá ajudar e biólogos. E a gente tem 2 onças que estão num santuário em Goiás e não conseguem, ainda estão com as patas bem delimitadas, assim, tá bem machucado, e ela não vai conseguir se desenvolver, correr, né? Então não tem o que fazer. E eles estão cuidando. Então, assim, o zoológico, todos esses locais, eles acabam sendo uma forma da gente ter um animal ali que ele iria morrer em outro local, né, na natureza. Então, o zoológico é, sim, uma fonte de conservação, isso é importante ser falado, né? Exato. E realmente, a gente tem aqui na região, tem o Parque das Aves, que é referência. Se a gente for pensar, até você falou bastante da questão do enriquecimento ambiental, o Parque das Aves tem muito enriquecimento ambiental para as aves. Muito bacana, né? Tem bastante coisa pensando em bem-estar, né, dos animais. Então, os zoológicos eles têm mudado bastante a visão, e todos eles têm pelo menos a ideia de que aquele animal não iria, né, sobreviver no ambiente natural dele. Ele está ali, está sendo bem cuidado, ou cuidado da forma como dá, porque a gente sabe que também tem toda uma questão financeira por trás, né, do zoológico. Mas os zoológicos, de forma geral, são bem importantes. E assim, né, Pri, é bem importante também frisar, quando a gente fala centro zoológico, a gente não pode generalizar todos, né? Mas assim, boa parte deles hoje no Brasil vem crescendo com esse pensamento mesmo, não só também de bem-estar, de conservação, mas também de reprodução. Que um exemplo clássico é o refúgio biológico aqui em Foz, né? A gente tem ali, por exemplo, não me recordo agora quantos milhões de hectares, 1000 hectares a gente tem de área, né, de mata aí, e nós não temos muitas arpias em vida livre. Por que isso, né? São fatores que a gente representa assim, é uma ave, é um gavião de grande porte, que ele tende a pegar outros animais menores. Então, por exemplo, aquele produtor que tem uma galinha no quintal, alguma coisa, tinha muito medo, né, que esses gaviões pegassem essas aves. Então começou-se a mata desses animais, né? E hoje eu digo assim que pela questão da reprodução é isso. Hoje nós temos, eu acho que o último dado que eles lançaram, se não me falha a memória, eram de 34 arpias ali no refúgio, que são animais que têm toda uma reprodução, né? Então se reproduzem em cativeiro, tem todo um cuidado de berçário, de crescimento do manejo, de como voar mesmo, aprender a voar naquele recinto, né? E para depois ser reintroduzido na natureza, né? Então, assim, eu acho que esse papel é muito importante. Não são todos os zoológicos que têm uma estrutura física para transformar aí um laboratório de reprodução, né? Mas existem alguns grandiosos que já fazem esse trabalho, que eu acho muito bacana, né? A gente está conservando, preservando e reproduzindo, né? Então isso é um fator muito bacana aí também de se levar em consideração. Isso daí acaba dando um gancho para a gente falar um pouquinho das possibilidades de emprego dentro da medicina veterinária, né, voltado para animais selvagens. Porque a gente vê que a maioria, eles entram com uma ideia de grandes animais ou dos pequenos, né? Quero trabalhar com os pets convencionais, que a gente chama, né? Mas existe uma infinidade de possibilidades aí dentro da medicina veterinária, e uma delas é animais selvagens. Se a gente for pensar igual
o que estamos comentando aqui, né? Tanto no refúgio biológico quanto no Parque das Aves, são locais que precisam de médicos veterinários próximos aqui da nossa região, né? A gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, tem o projeto Onças do Iguaçu, então assim, existe possibilidade de se trabalhar com isso. certeza. Só para a gente ter uma ideia, né? A primeira clínica veterinária de animais silvestres que foi lançada foi há 1 ano atrás, aqui próximo da região, que foi em Foz do Iguaçu. Então, assim, ainda não se tem muito... A gente tem um nicho, vamos dizer assim, um nicho muito grande ainda dessa área que pode ser preenchido, né, pelos futuros profissionais aí. Eu acho que a gente, às vezes, sempre fala um pouco de mercado de trabalho e, de certa forma, o nicho é um pouco pequeno, porque é aquele assunto que a gente iniciou nossa fala, né? Reprodução de cão e gato é muito rápido, né? São ninhadas gigantescas, não tem risco de ameaça. Quando a gente trabalha com essas espécies, queira ou não, você precisa de muito mais cautela, muito mais cuidado, e às vezes o nicho dá uma diminuída. Mas daí, focando aí para os nossos alunos, né, Priscila, eu sempre deixo muito claro assim, às vezes nós entramos na faculdade sem ter uma percepção do que a gente quer. Ou a gente quer, mas fica naquele impasse, né? E eu sempre digo assim, se você já sabe que você quer trabalhar com selvagens, nunca negligencie nenhuma matéria do curso. Na verdade, você não pode, né, fazer isso com nenhuma disciplina. Mas, de forma geral, a gente sempre extrapola anatomia, fisiologia. Trabalhei em um zoológico por um tempo. Era muito engraçado. Quando você passava pelas grades do recinto do tigre e de onça, eles se viravam ali para coçar a barriga, igual um gato, né? Que se joga em você. Então, assim, nada mais é que um grande felídeo gigantesco com peso superior. O mecanismo de ataque dele, ou fisiologia ou anatomia, é igual ao de um gato que a gente tem em casa, né? A diferença é o porte desse animal, o quilo, e claramente também um pouco do instinto, né? Mais aguçado ali. Mas nada que tem uns gatos em casa que nos atacam também de vez em quando, né? Com certeza. E eu acho que isso é bem bacana, né, de se levar em consideração. Então, sempre a gente tem então esse meio termo de que se eu sei como um gato se comporta, como é o mecanismo fisiológico dele, eu digo que a medicina felina é a medicina à parte, a gente consegue extrapolar isso depois, né, para a medicina de grandes felídeos ou ruminantes, enfim, por aí vai. E isso é de suma importância, né, Priscila? Os médicos veterinários voltados específicos para a parte de selvagens fala bastante sobre isso, né? Que você tem que estudar, é diferente. Quando é pequenos, você vai estudar cão e gato, muito sobre cão e gato. Se for, eu gosto de trabalhar com bovinos, vou estudar bovinos. Eu gosto de trabalhar lá com os caprinos, vou estudar os caprinos. Mas selvagem não, porque você pode pegar um coelho, né? Você pode pegar lá um camundongo, você pode pegar uma onça ou uma arpia. Então, assim, você precisa ter um conhecimento bem mais geral, bem mais amplo mesmo, para conseguir atender esses animais. Mas a gente tem aí uma infinidade de possibilidades. É o que eu falei, o nicho eu acho que ainda está bem vago, principalmente na região, né? A gente é uma região privilegiada mesmo e está bem vago para ser trabalhado com isso daí, pensado sobre isso, né? Com certeza. E eu acho que é muito bacana, né, Pri, quando a gente fala disso, de mercado de trabalho, preparar os nossos alunos que estão na universidade, que assim, isso não acho que é visto em qualquer centro universitário, que a faculdade ela te dá uma base do que é o mercado de trabalho, uma base do que é aquele curso, aquela atuação, né? E é bem bacana que o aluno, principalmente nessa área de selvagem, que ele comece desde muito cedo já a procurar eventos, congressos, participar de grupos de estudos, né, que nem o nosso aí, para que ele comece a ter uma familiaridade mesmo, né, nessa área aí. Já que hoje, no Brasil, ainda existem algumas universidades que não têm a disciplina, não ofertam a disciplina de selvagens, né? Então, para quem realmente quer, tem que estudar muito. Claro que, no geral, qualquer profissão a gente tem que se dedicar ao nosso máximo, né? Mas em selvagens, eu dou aquele exemplo assim, não sou tão velho, sou meio novo, mas eu me lembro assim que para nós termos acesso durante a faculdade a
artigos científicos, essas coisas, eram tudo muito mais difícil que hoje em dia. Hoje em dia você dá um Google aqui no celular, você encontra artigos atualizados em segundos, né? Antigamente era muito mais difícil. Então hoje, assim, realmente não estuda e não consegue crescer no mercado profissional quem não quer. Porque a gente tem hoje tecnologia a nosso favor, né? Até um exemplo bem clássico aí. A gente sempre, quando troca informações com o pessoal aqui de Foz, né, do refúgio, do Parque das Aves, ele sempre tem assim uma tecnologia ao favor, né, da nossa área de selvagens, que é o quê? Câmera de monitoramento, né? Tem as câmeras que tem hoje são termorreguladores para ver como é que está a temperatura corporal do animal. Isso tudo é fantástico, né? E eu acho que isso é legal puxar esse fator de interação e tecnologia, porque é graças a essa evolução mundial que a gente também conseguiu evoluir os nossos pensamentos e a forma de trabalhar com esses animais, né? Que eu sempre digo assim, eu sou aquele médico veterinário, os meus alunos sabem, que eu sempre sou aquele cara assim, até chato, que eu sempre motivo muito, sabe? Eu sempre falo assim, pessoal, a gente tem que estudar ao máximo porque nós trabalhamos com vidas, né? Claro, existe ainda um certo preconceito de que, mas é só um animal. É só um animal, mas hoje eu vejo que, pelo menos boa parte dos meus clientes, alguns deles estão numa fase muito juvenil e não querem ter filho naquele momento. Então eles adotam o animal como membro da família, né? Sim. E isso extrapola para pets convencionais ou não convencionais, que é o caso dos animais exóticos, né? Então acho que isso é muito bacana, que a gente tem essa percepção de realmente o que é a clínica, o que é a medicina e que a gente trabalha com vida. E é uma constante evolução, né? Porque a gente sabe aí, desde quando a gente se formou, a gente nunca parou de estudar, né? Somos constantes alunos, porque assim tudo vai se atualizando, tudo vai mudando e vai se modernizando. E pensando em prol desses animais, a gente também quer sempre o melhor para eles, né? E quanto mais atualizado, melhor vai ser o desfecho, professor, né? Não tem como, né? Vai se atualizar vai estudar pro resto da vida mesmo, mas o médico veterinário vai ter que acompanhar praticamente ali, ó, pau a pau, né? Porque certeza. Não tem como, as coisas vão mudando, tipo de medicamento e tudo mais, né? Eu acho que dentro dessa área que a gente está falando é muito legal enfatizar a questão do CAFES, né? Exato. Porque aqui na região a gente ainda não tem um CETAS, é uma coisa que precisava, porque os animais, eles aparecem machucados, enfim, e não tem um centro de triagem que pode trabalhar com isso, né? Pois aí tem o CAFES aí, né? Projeto bacana, né? Até a gente havia comentado agora com a estrutura do hospital veterinário, né? Sendo praticamente finalizada aí, estamos nos finalmente, que a gente tivesse, né? Claro, existe todo um trâmite, uma legalização, sim, né? Toda uma parte burocrática, mas que realmente seria muito interessante trazer esse centro de atendimento à fauna selvagem aqui para dentro da universidade, para também dar esse suporte àqueles alunos, né? Nos gerais, claro, mas aqueles que queiram também atuar nisso no futuro, né? E é um projeto que a gente tem a longo prazo aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Tem que estudar bastante, rever bastante as normativas, leis, né? Existe todo um trâmite, né? Não é simplesmente um centro de apoio à fauna selvagem, não é você recolher um animal da rua, né? E resolver ir lá e tratar, exato, não é muito bem né? assim. Existe todo um protocolo de ética, né? Assim como qualquer área na medicina veterinária, mas é muito mais rigoroso para essas espécies aí devido ao risco de extinção, né? Mas eu acho que é um projeto bem bacana aí que a gente pode trabalhar e trazer, né, além do conhecimento ali do profissional vinculado a isso, também que os alunos possam ter o contato direto, né? Eu me lembro que na época da minha graduação a gente tinha assim visitas técnicas, eu sei que faz bastante visita técnica os alunos, né? Mas é diferente de você pegar um animal atropelado, ter que fazer uma manobra, um ABC do trauma, uma reanimação, alguma coisa ali. É diferente a gente só fazer a visita e a gente ter isso na prática, na rotina clínica, né? E eu acho que vai ser algo muito interessante a gente conseguir em prol dos nossos alunos gerais, né? Já é interessante o fato de ter a disciplina voltada, né, para animais silvestres, bacana. Que
já faz com que talvez cresça um pouquinho os olhos deles. Sim. Eu vejo no primeiro dia de aula, eu sempre dou uma perguntada, né? O que você quer? Por que você escolheu? O que você pretende fazer dentro da medicina veterinária? Momento chato que o aluno fala assim, de novo, não, professor. Mas sempre surge, eu sempre fico no medo. Eu falei, nossa, não vai ter ninguém de Silvestre, não vou conseguir fazer nenhum tipo de projeto. Mas sempre tem uns 5 ou 6 ali que, se a gente, né, der aquele start, eles vão para a área de Silvestre que eles gostam mesmo, assim. Com certeza. Então... E isso, né, essa resolução que você tem ali, desde o início, se mostra muito no grupo de estudos, né, Priscila? A gente tem hoje vários alunos que participam, né, de forma ativa. Eu lembro que no meu primeiro encontro, não faz muito tempo, né? Foi no final de 2022. Eu lembro que todos eles estavam com uma ansiedade, uma angústia grandiosa, assim, quando eu citei o exemplo do CAFES, todos se disponibilizando muito para ajudar, porque realmente é de interesse coletivo deles, né? Realmente presenciar essa rotina aí de geral, e eu acho que vai ser bem bacana mesmo. Certo, Pri? Certo. Acho que nosso bate-papo foi até bem rápido, né? Mas é basicamente isso, tentar levar um pouquinho de informação para a população, né? Essa conscientização, eu acho que é muito, muito importante. É claro que eu pelo menos hoje faço uma conscientização com os meus alunos aqui na universidade, mas eu sei que você também ministra aula para os pequenininhos, né? Então acho que lá também é um momento bacana, né, da gente acabar conscientizando aí esse público. Sim. Que eu acho que são eles que fazem essa mudança, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em faculdade, né, em alunos que estão sendo formados, a gente não pode deixar isso só ficar com os alunos, né? Então, Exato. É bem bacana ter essa conscientização com a sociedade também. Então, é muito importante falar sobre esse assunto com a sociedade para que eles tenham uma ideia de como e do porquê a gente tem que preservar determinada espécie, né? Por que a onça é importante? Ou por que tal animal tem diminuído? Por que eu não estou vendo mais tal peixe? Né? Então, assim, conscientizar a população de forma geral. Os nossos alunos, com certeza, vão ter uma visão melhor sobre isso. É passado aqui, né? Mas isso também não pode ficar só aqui preso na universidade, né? A gente tem que passar para a população para ter uma ideia de conscientização desses animais de forma geral, com certeza. Com certeza. E eu acho que aí daí dá pra gente encerrar, né, Priscila, aquela frase que eu citei no início, né? Cada animal ele tem uma importância gigantesca dentro da biodiversidade, né? Então acho que isso fica aí, né, como título e aprendizado para todas as pessoas e para nós, né, que somos profissionais, estamos aprendendo com os nossos alunos, com a rotina diariamente, né? Eu acho que isso é bem bacana aí. No geral, Pri, gostaria de agradecer a sua parceria para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Acho que nós temos muito que agregar nesse ano, nessa área de fauna silvestre aí com os nossos alunos, e também pensar em mais projetinhos externos. Nós temos o Expo Uniguaçu, que está chegando por aí, né? Vamos levar aí, vamos divulgar o GES, vamos divulgar todo esse trabalho que a gente vem fazendo, e que eu acho que a gente consegue ampliar muito mais aí, puxar mais alunos para essa área, né? Com certeza. Acho que vai ser bem bacana. Muito obrigado pelo convite, adorei poder bater um papo sobre isso, gosto bastante, né? Então foi ótimo. E tô aí, né? Para o que precisar, estamos aí. Os alunos também, cada dia que entram, a gente sempre dá uma puxadinha para ver se eles entram nessa área de selvagens aí também, que eu tenho certeza que eles vão sair empregados aí, tem muita possibilidade. Com certeza. E a gente finaliza assim, né, Pri? Médicos, veterinários e biólogos em constante harmonia em prol da saúde animal, do bem-estar dos animais selvagens. Isso aí. Certinho? Valeu, obrigado. Hein? Valeu. Até mais.